cenário de embriões, de produção de embrião bovino, tem sido considerado aqui no país promissor. A repórter Kylie Rodrigues conversou com uma professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul sobre esse mercado. Acompanhe. A produção de embriões tem sido uma alternativa para muitos produtores. Ao meu lado está a professora da UEMS, Fabiana, que responde como que está o cenário e quais são as estratégias para a produção de embriões. O cenário da produção de embriões, ele é muito promissor no Brasil e especialmente para o Mato Grosso do Sul, que tem uma grande representatividade na produção de bovinos no nosso país, né? Nós somos atualmente o maior produtor de embriões in vitro do mundo, né? O Brasil, produzindo mais de 59% de toda a produção mundial de embriões. Então, nós temos feito a tarefa de casa com muita qualidade. No entanto, apesar de todo o sucesso comercial que a produção tem tido, a gente ainda tem alguns gargalos que precisam ser estudados e melhorados. Por isso, a gente tem colocado algumas alternativas para melhorar a seleção das doadoras de oócitos, também propostas que melhorem a maturação e a qualidade do óvulo recuperado dessa doadora e ainda estudando a biologia básica desses embriões e oócitos, visando então o aumento da produção. O nosso país, como eu já falei, tem um potencial muito grande. Então, quando a gente conseguir superar esses gargalos, a gente vai, com certeza, crescer ainda mais dentro dessa produção. Hoje, essa já é uma técnica que pode ser aplicável para a maioria dos produtores. Antigamente, os custos eram muito altos e eram praticados apenas por aqueles produtores que tinham animais de altíssimo valor genético. Hoje, a gente já tem utilizado da biotecnologia para produzir matrizes para produção de leite, para produzir bezerros de corte. Isso demonstra que a técnica chegou, sim, à mão de todos os produtores. Obrigada pelas suas informações, professora. Kylie Rodrigues para o SBA. CFC Super Casale, acolhedora de forragem de área total com o melhor custo-benefício do mercado. A CFC Super Casale é superior em tecnologia, robustez e produtividade, sendo a única a operar quando a forragem a ser colhida está molhada, sem embuchar, devido à sua alta rotação e desempenho especial do rotor repicador de 6 facas. Conheça agora o sistema de corte da CFC Super. A CFC Super vem equipada com 36 facas no rotor recolhedor. O rotor repicador com 6 facas e contrafacas permite regulagem do tamanho de corte das fibras de 3 a 6 centímetros de comprimento. O sistema hidráulico de regulagem da altura de corte facilita a operação. Seu sistema de facas não dilacera o caule do capim e contribui para uma rebrota uniforme e de qualidade. O afiador de facas é simples de manusear. Não necessita desmontar as facas do rotor repicador, o que garante total segurança ao operador. Afia uniformemente todas as facas de forma automática, evitando que elas percam o balanceamento. A CFC Super possibilita o corte e o enleiramento para pré-secar o capim e posterior recolhimento. A bica de descarga possui um desenho que permite menor atrito do material colhido e maior vida útil do equipamento. O formato abaulado não acumula fibras nos cantos da bica, o que evita corrosão interna. A bica também é escamoteável para facilitar o transporte.
falar agora sobre mercado financeiro. E a moeda americana fechou esta quarta-feira em alta. Vamos até a Bolsa de São Paulo conversar com Rafaela Favaro para saber quais os fatores que influenciaram essa alta para a moeda americana. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, a alta foi provocada por conta de fatores internos e políticos. Há uma grande expectativa do mercado financeiro em relação à aprovação da PEC 241, que é a medida provisória que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. O mercado vê com bons olhos essa medida, que faz parte do pacote de ajustes fiscais que deve melhorar as contas do governo. Por conta disso, o dólar teve essa forte queda. Isso só lembrando depois de registrar baixa na segunda e alta ontem, ou seja, uma grande oscilação para a moeda americana no início deste mês de outubro. Veja só como ficou a cotação hoje do dólar, valendo R$ 3,22, a queda foi de 1,10%. O dólar encerrou o dia praticamente na menor cotação da quarta-feira. Agora, um destaque do mercado financeiro foram as ações da JBS, que foram as maiores altas de hoje do índice Bovespa. Índice Bovespa que passou de 60 mil pontos, teve uma alta muito forte e hoje acabou subindo também por conta das ações da JBS. O que aconteceu nesse mercado? Muitas empresas e fundos de investimento estrangeiros começaram a comprar ações da JBS. O movimento financeiro dessas ações, para se ter uma ideia, passou de 130 milhões de reais, quando o normal é em torno de 60 milhões de reais. Veja só como ficaram as ações da empresa negociadas hoje. Na abertura, a JBS valia R$ 12,14, chegou à máxima de R$ 12,95 e encerrou a R$ 12,88, alta de 6,35% em relação ao fechamento de ontem. Bom, Renata, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco eu trago outros destaques aqui da Bolsa, inclusive sobre a liberação de Israel para a exportação de sêmen bovino aqui do Brasil. Até já. Tá certo, Rafa. Até já. Zaidan? Legal. Agora os boletins do tempo, começando pelo sul do país. Boa noite, Thaís e Baroni. Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Lá na região sul do país, a umidade do solo até caiu nos últimos dias em algumas áreas. Mesmo assim, os valores de umidade do solo ainda são considerados ideais nos 3 estados da região, já que eles variam de 50% até 70% em algumas áreas. Ao longo desses próximos 5 dias, ainda não há previsão de muita chuva sobre a região e em algumas áreas, principalmente do Paraná, oeste de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, a umidade do solo pode cair um pouco mais. Só que a partir do segundo período, a partir do dia 10 de outubro, a chuva ganha intensidade novamente e se espalha nos 3 estados da região. Teremos a formação de um novo bloqueio atmosférico que vai manter a chuva presa nos 3 estados. Entre os dias 10 e 14, a previsão de bastante chuva nessa área e a partir do terceiro período, entre os dias 15 e 19, vai continuar chovendo de maneira bem mais expressiva em todas as áreas da região sul do país. É por isso que ao longo dessas próximas 3 semanas, o solo ainda continua com bons níveis de umidade em todas as áreas. A Central de Genética Bela Vista, parceira do SBA, anunciou a construção de sua nova sede com o lançamento da pedra fundamental. Veja na reportagem. A Central Bela Vista é a maior empresa de coleta e processamento de sêmen do Brasil. Criada em 1999 e adquirida pelo grupo CRV em 2011, a Central recentemente realizou o lançamento da pedra fundamental, marcando o início da construção de sua nova sede na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, local escolhido por questões estratégicas de produção. O evento reuniu parceiros, colaboradores e autoridades. A temperatura aqui realmente é diferente, tá? Então a gente que vem de uma região quente, estando aqui hoje, a gente percebe uma diferença de temperatura incrível. Isso favorece o quê? A produção de sêmen dos reprodutores. A propriedade onde está sendo construída a nova sede conta com 130 hectares e também é beneficiado pelo clima, com altitude próxima de 1.000 metros, o que em conjunto com o isolamento sanitário são importantes diferenciais para a produção de sêmen congelado, de bovinos e bubalinos das mais diversas raças de corte e leite. As novas instalações terão capacidade para abrigar até 500 reprodutores em piquetes planejados para garantir o bem-estar animal. Contará com laboratórios com equipamentos de última geração.
banco de sêmen, curral de quarentena, centro de coleta e prédio administrativo. Um investimento de 20 bilhões de reais para a construção da mais moderna central de produção de sêmen da América Latina. É um investimento alto, um investimento grande que a CRV está fazendo aqui em Botucatu, onde nós vamos abrigar cerca de 500 reprodutores. Numa primeira etapa serão construídos 300 piquetes e depois nós vamos construir mais 200 piquetes ou, dependendo da situação, um pouco mais, um pouco menos. Mas, na realidade, a gente quer abrigar 500 reprodutores. Além de sistema de irrigação e drenagem nos piquetes, contará com ruas totalmente asfaltadas, facilitando a movimentação da misturadora e, consequentemente, oferecendo uma distribuição das dietas com melhor qualidade e específica para a necessidade de cada reprodutor. O diretor-presidente da CRV, Paul Vrieskup, esteve presente no lançamento da pedra fundamental e falou sobre o andamento da obra. Estamos construindo e está crescendo. Eu me lembro que é somente terreno e agora já tem ruas, tem parte do escritório, etc, etc. É muito bom e também que temos aqui parceiros, autoridades que estão muito felizes também. E esse é um dia muito bom para nós. O evento também foi marcado pela plantação de uma muda de pau-brasil por integrantes da empresa e autoridades presentes, simbolizando a sustentabilidade e a preocupação da Central Bela Vista com o meio ambiente. E é pensando na sustentabilidade com inovação e confiança que a obra vai tomando forma. E a nova sede da Central Bela Vista já tem previsão de inauguração, março de 2017, para continuar prestando serviços para os criadores e para todas as centrais de inseminação artificial do Brasil, reforçando ainda mais o lema Confiança que Marca. O início de uma nova jornada, né? Numa nova área, uma casa nova, segurança para os touros, segurança para os funcionários, e instalações modernas e central mais moderna da América Latina. Então nós estamos muito ansiosos para ver a central pronta. Essa central ela está sendo desenvolvida pensando em sustentabilidade, primeira situação, e principalmente bem-estar animal. Então isso vai ser um diferencial muito grande para os pecuaristas, tá? Ou seja, eles podem ter certeza de que, trazendo os animais aqui, eles serão bem cuidados por profissionais competentes, capacitados, e que vai resultar isso em produção, para produção de sêmen com melhor qualidade. E no próximo bloco você acompanha o fechamento do mercado de grãos e também o preço do boi magro em algumas praças de produção do país. Nós já voltamos. No Cerrado, nos Pampas ou no Sertão. Com chuva, muita chuva ou a falta dela. O produtor rural não para. Nós também não. Nos últimos 2 anos, reafirmamos o compromisso diário com o homem do campo. E vamos continuar a fornecer 2 insumos essenciais: informações e análises. O motivo você já sabe. Somos todos Agricultura BR. Compre agora sem mexer no bolso. Leilão virtual de touros CFM. 10 de outubro, segunda, às 7 da noite. À venda 500 touros Nelore CFM, todos com shape e andrológico, com opção de pagamento em 2017 em arrobas de boi. Compre agora sem mexer no bolso. Leilão virtual de touros CFM. 10 de outubro, segunda, às 7 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Ô, William, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é? Thiago? Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino. Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior. Primeiro
Primeiro leilão Reprodutores da Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de outubro, quarta, às 14 horas, com transmissão do Canal do Boi ao vivo, do Centro de Eventos Cerca, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Serão ofertados 65 reprodutores Nelore PO, 35 touros variedade de pelagem, animais a campo da mais alta genética, prontos para servir na estação de monta. Primeiro leilão Reprodutores da Nossa Senhora Aparecida, ao vivo, do Centro de Eventos Cerca, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta com o assunto de mercado de grãos. A cotação do milho subiu mais de 2% nos primeiros dias de outubro. Vamos até a Bolsa de São Paulo saber como foi a cotação, como ficou a cotação do grão hoje com Rafaela Fávaro. Rafa, é com você? Olha, Renata, foi mais um dia de alta, ou seja, dia 5 de outubro, e nós só temos alta para os preços do milho nesses últimos dias, que, como você disse, já sobe mais de 2% nos primeiros dias úteis do mês. Essa alta é provocada ainda pelo baixo estoque aqui no Brasil e pela demanda que segue aquecida no mercado internacional. Veja só como ficaram os preços apurados pelo CPEA na região de Campinas para o milho. A saca de 60 quilos chegou agora a R$ 43,24, uma alta de mais de R$ 2,00 por saca de 60 quilos nos últimos 5 dias. Os valores estão acima de R$ 41,00 a saca há exata uma semana. Bom, agora vamos aos preços da pecuária de corte, começando com os valores do bezerro. Preços do bezerro ainda variando muito nos últimos dias. Começamos agosto com um valor bem elevado. Ontem foi registrada uma queda forte e hoje já há recuperação para este mercado. Bezerro a R$ 1.262,58 por cabeça. Agora vamos aos preços do boi gordo, que há 8 dias estão acima de R$ 150,00, arroba segundo o CPEA. O valor hoje chegou a R$ 152,49, arroba, recuperação em relação a ontem, preços firmes ainda nesse início de mês, algo natural, já que normalmente há um consumo maior de proteína animal nas primeiras 2 semanas do mês. Agora vamos ao mercado futuro. Você acompanha os preços dos contratos negociados hoje na BMF Bovespa para o boi gordo. Veja como ficaram as cotações. Outubro a R$ 153,57, arroba, cai 0,67% e é a mesma queda registrada para o contrato de novembro, negociado agora a R$ 156,09, arroba. Para dezembro, R$ 156,89, arroba, queda hoje de 0,29%. E uma última informação agora em relação ainda ao mercado de bovinos aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura anunciou que o país está apto a exportar sêmen congelado para Israel. O país israelense aceitou a proposta do certificado veterinário que foi enviado pelo Brasil neste ano de 2016. Segundo o Departamento de Saúde Animal, o DSA, foram enviados propostas de certificado veterinário neste ano de 2016 para cerca de 60 países, 9 deles, o último agora Israel, aceitaram essa proposta. O Brasil exporta sêmen bovino para vários países, entre eles Argentina, Colômbia, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, e tem um mercado total de $1,5 milhão de dólares. A partir de agora, portanto, o Brasil pode exportar sêmen de bovinos, seja zebuínos ou taurinos, para Israel. Eu encerro por aqui minha participação, volto agora para os estúdios em Campo Grande. Renata. Tá certo, Rafa, obrigado pelas informações. Zaidan? Legal. Boa notícia essa da abertura de Israel para o sêmen do Brasil. Israel que segue o rigor da fiscalização sanitária dos Estados Unidos é um sinal, como a gente havia até dito aqui, de que com a abertura do mercado dos Estados Unidos para carne bovina in natura do Brasil, outros países que seguem o modelo de fiscalização sanitária também vão fazer a abertura e é, portanto, um importante passo para melhorar as nossas condições no mercado internacional para os produtos do agronegócio. Agora, o segundo boletim do tempo para a região centro-norte do país. Thaís e Baroni.
Olha, no centro-norte voltou a chover nos últimos dias em algumas áreas, mas essa chuva não foi suficiente para recuperar a umidade do solo, que ainda continua muito baixa. Somente no litoral da Bahia que a situação está um pouco melhor. E ainda é nessa área que vai chover de maneira mais expressiva nesses próximos dias, com acumulados passando inclusive dos 70 milímetros. Na verdade, até o dia 9 de outubro, a previsão de bastante chuva em grande parte do centro-norte. Chove de maneira mais intensa nos estados do Tocantins, no oeste da Bahia e também no Pará. Só que depois disso, a chuva diminui novamente e volta a ficar bem mais fraca e isolada. Com a formação do bloqueio atmosférico lá na região sul, consequentemente, a chuva diminui na metade norte do país. Além disso, como as temperaturas sobem muito nesse segundo período em toda essa área, a umidade do solo deve continuar muito baixa. E agora você acompanha os preços do boi magro nos últimos 15 dias, segundo a agência Rural Business, em algumas praças de produção do país. Eu começo com o estado de Mato Grosso do Sul, onde a unidade do boi magro chegou hoje cotada a R$ 1.790, alta nos últimos 15 dias de 0,56%. Veja que no dia 20 de setembro, a unidade era cotada a R$ 1.780, no dia 22 de setembro, R$ 1.800, permanecendo com essa mesma cotação na unidade até o dia 4 de outubro e chega hoje a R$ 1.790, alta nos últimos 15 dias para o preço do boi magro no estado de Mato Grosso do Sul. Agora vamos saber como fica o preço do boi magro no estado de Mato Grosso. A unidade cotada hoje, R$ 1.800, cai, tem uma queda nos últimos 15 dias para o preço do boi magro no estado de Mato Grosso de 4,26%. Veja que no dia 20 de setembro a unidade era cotada a R$ 1.880. Vai caindo a partir do dia 22 de setembro e cai ainda mais na data de hoje, fechando em R$ 1.800 a unidade do boi magro no estado de Mato Grosso. Agora vamos lá para o estado de São Paulo, saber como fica o preço por lá. Unidade hoje, alta nos últimos 15 dias de 4%, fechando hoje a R$ 2.080 a unidade. 20 de setembro, R$ 2.000 a unidade, cai no dia 22 de setembro para R$ 1.980 a unidade, mas recupera a partir do dia 5, que é a data de hoje, fechando a R$ 2.080 a unidade no estado de São Paulo, alta, portanto, nos últimos 15 dias de 4%. E para a gente finalizar, vamos lá para o estado de Goiás. A unidade do boi magro por lá, R$ 1.880, fechando hoje a unidade do boi magro no estado de Goiás. 20 de setembro, R$ 1.890, cai no dia 22 para R$ 1.850, permanecendo, portanto, com esta cotação até o dia 4 de outubro e fecha hoje com alta de R$ 1.880, mas nos últimos 15 dias tem queda no preço do boi magro no estado de Goiás, uma queda de 0,53%. É com vocês, Aidan. Legal, obrigado, Renata. A soja e o milho foram os produtos que mais impulsionaram a agricultura brasileira em 2015. É o que mostra um estudo divulgado agora pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura brasileiro. Destaque para São Desidério, na Bahia, que teve um crescimento de 23,2% na sua produção agrícola em 2015. De Brasília, Raíssa Lomonte tem as informações. Olá a todos. A soja e o milho foram as lavouras que mais impulsionaram a agricultura brasileira em 2015. Os dados são do Ministério da Agricultura e eu estou aqui com o coordenador geral de estudos e análises do Ministério, José Garcia Gasquez, que vai nos dar mais informações. Coordenador, o senhor pode falar um pouquinho dessa produção de 2015? Foi recorde? Isso, 2015 foi a produção, segundo o IBGE, de 209,7 milhões de toneladas de grãos, né? Da Conab foi um pouco abaixo desse valor, mas é um valor bastante próximo. Foi um ano, se a gente olhar a série de dados de produção, 2015 foi um ano recorde de produção. E também uma coisa que chama a atenção, que foi uma das maiores produtividades que nós tivemos na série dos últimos 30 anos aproximadamente. Então foi um ano que, para a agricultura, o PIB também agropecuário cresceu também, teve uma taxa razoável, bem razoável em 2015. Então foi um ano para a agricultura, foi um ano bastante positivo. E os municípios que estão em destaques nesse estudo? Ela detalha por município também. Quer dizer, isso é importante porque a gente consegue identificar pela pesquisa, que é uma pesquisa anual, né,
consegue identificar a movimentação dos produtos ao longo dos municípios, a movimentação da agricultura ou da pecuária também, no caso da pesquisa da pecuária. Então, a gente verifica, por exemplo, se nós compararmos a pesquisa deste ano com a pesquisa do ano passado, a gente vê que houve um deslocamento. Municípios que eram tão importantes no ano passado já não são tão importantes este ano. Então, há uma dinâmica entre os municípios, entre aqueles que produzem. Agora, também um destaque para os estados do Centro-Oeste, não é, coordenador? Isso, exatamente. O que fica muito evidente nessa pesquisa em grãos, tá? É a consolidação dos estados do Centro-Oeste. E no caso, se a gente colocar milho, soja, Centro-Oeste e Bahia. E algodão também. Algodão é um produto que ele se destaca. O principal município produtor do Brasil é São Desidério, que é na Bahia. E sendo que o algodão, nós destacamos também a Bahia, assim como na soja também. Tá? E a gente pode também observar que, no caso de milho e soja, o município de Sorriso é o principal, é o mais importante do país, tem o maior valor da produção. Se a gente olhar, por exemplo, o caso das frutíferas, que foi importante, as frutíferas foram importantes também nessa pesquisa, elas representaram aproximadamente 10% do valor da produção, banana, maçã, mamão, né? E Petrolina, em Pernambuco, Petrolina é o município que é líder nas frutíferas, tem o maior valor da produção. Tem alguma expectativa para o próximo estudo em relação a esses produtos, em relação aos estados, à área? Olha, agora o que cabe é um aprofundamento desses dados. A pesquisa é bastante detalhada, é bastante rica. Tem vários estudos que podem ser feitos. Dá para verificar, por exemplo, a distribuição, quer dizer, se verifica a distribuição geográfica dos municípios, as concentrações de produção, e já há digamos, indicações, né, de uma concentração grande da produção de grãos. E também você vai ver pela pesquisa da pecuária, que também a pecuária é uma migração, digamos assim, forte, né, nos últimos anos, da pecuária para a região norte e para o centro-oeste. Assim como os grãos também migraram já faz algum tempo, né, para o centro-oeste e também agora para o nordeste e alguns estados do norte também. Por que essa migração, coordenador? Olha, vários fatores podem contribuir para isso. Primeiro, por exemplo, o preço de terras. O preço de terras é um atrativo. E outro atrativo importante é que a agricultura moderna, para ter escala de produção, ela precisa de áreas maiores. Então, o sul e o sudeste, as terras são muito caras e nem sempre há disponibilidade de áreas maiores, áreas que garantam, vamos supor, o uso pleno da mecanização. Então, essa é uma das razões, são algumas razões, porque as lavouras migram, assim como migrou a cana-de-açúcar está migrando de São Paulo para outras áreas, a soja também, que iniciou no sul, hoje está se concentrando no centro-oeste e assim por diante. Ok, obrigada, coordenador. E nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. A MSD, empresa que atua no segmento de saúde animal no país, reuniu médicos veterinários em Londrina para apresentar os índices de ATF na pecuária brasileira, inseminação artificial em tempo fixo. A repórter Rosa Cabral traz as informações. Londrina, Paraná, fundada em 1930. Naquele período se produzia e comercializava café por aqui, o que lhe rendeu o título de capital do café. E aqui, nesse cenário, que a multinacional MSD recebeu seus parceiros para falar de pecuária. Quando a gente oferece programas e serviços e simpósios, por exemplo, para veterinários, o intuito é justamente esse, é levar uma atualização técnica para que os veterinários possam estar sempre obtendo as melhores
informações, um vínculo muito grande com universidades, com centros de pesquisa, para que esses veterinários possam receber essa informação, assimilar, implementar com o nosso apoio, com o apoio da nossa equipe e, naturalmente, consequentemente, utilizando nossos produtos. E toda essa turma que está atenta ao segundo simpósio Maxi Corte Soluções e Produtividade é de médicos veterinários parceiros da empresa que vieram de várias partes do Brasil. O assunto discutido aqui é o SIGA, o Sistema Inteligente de Gerenciamento de Reprodução Animal, lançado no mercado pela MSD Saúde Animal. Trata-se de um software para o controle dos números em programas de IATF, tecnologia usada para reduzir custos e ganhar tempo quando o assunto é emprenhar a vacada. Você coleta os dados durante o processo de inseminação artificial, durante a colocação do implante, retirada do implante, inseminação, e depois o sistema consegue avaliar itens por itens, dados por dados, de modo que ao término de tudo nós teremos relatórios nos dizendo quais foram os melhores inseminadores, quais foram os melhores touros, qual foi o melhor protocolo, o melhor manejo, de maneira a conseguir melhorar os resultados do proprietário. Ou seja, você tem um rastreamento de tudo o que acontece para te dar um resultado positivo na sua produção. Exatamente. A gente consegue, através do software, determinar o que pode estar prejudicando ou favorecendo o resultado dele na inseminação artificial em tempo fixo. O médico veterinário do estado do Rio de Janeiro, Márcio Montes, está usando a ferramenta no atendimento às propriedades. Veio palestrar numa prosa com colegas de profissão sobre os benefícios da porteira para dentro. O sistema, segundo ele, organiza e administra com eficiência e mostra em resultados o lucro para a propriedade. Essa ferramenta é para isso, né? Para ele enxergar o quanto ele vai ter de ganho trabalhando com uma inseminação artificial e com uma inseminação artificial com resultado organizado. Ou seja, aquela matemática de que ele vai pagar, conforme o senhor disse, R$3, R$4 a mais ali, ele tem que fazer as contas certas que ele vai ganhar lá na frente. Com certeza, se ele desmama um bezerro, produto de um touro bom, com uma arroba a mais, só na desmama ele já paga todo o investimento e ainda sobra dinheiro, né? Então hoje a genética evoluiu muito, então você coloca dentro da fazenda, dentro do perfil da fazenda, o que ele quer fazer? Ele quer vender bezerro desmamado, ele quer engordar o boi, ele quer fazer fêmea para matriz, então cada plano dele, né, a gente tem um tipo de touro que vai dar um resultado melhor, isso já é bem sabido, então a gente oferece para ele exatamente dentro do plano genético da fazenda dele. O sistema também está sendo usado pelos clientes do João Pozobon e a conta fecha em confiabilidade e a relação valor agregado e genética, por exemplo, até na escolha do touro que vai ser usado nas matrizes. Normalmente lança os dados do touro, até a partir da data que é coletado o sêmen dele, a gente consegue avaliar se o touro, entra da bateria de touro que a gente usa na inseminação, qual touro está sendo melhor que o outro. E com isso a gente designa comprar sempre o touro que está melhor, para a gente conseguir elevar a taxa de prenhez. Ou seja, o sistema permite isso? O sistema permite isso. Ele ajuda muito nessa parte. A gente lança todos os dados do touro lá. E com isso convence o criador? Convence o criador. Compra até sêmen mais caro. Ajuda muito. O importante é o resultado. Com certeza. Prenhez, para ele que vale é prenhez, né? E vai mais além. O sistema permite fazer análises comparativas do desempenho de inseminadores, de touros, de score de condição corporal das matrizes, de lote das diferentes datas de parição e comparar ainda as categorias de vacas, novilhas e primíparas. A MSD é uma empresa pioneira nesse mercado de reprodução, de programas de inseminação artificial em tempo fixo. E ela desenvolveu diversos protocolos em parcerias com instituições de pesquisa, validando isso no campo com profissionais, médicos veterinários e demais técnicos das fazendas. E hoje o posicionamento da empresa, assim como sempre foi, de parceria junto com esses técnicos na introdução e na implementação dos programas dentro dessas propriedades parceiras da MSD também. É muito importante deixar claro que nós, como uma empresa de saúde animal, provemos, né, suprimos o mercado com fármacos da melhor qualidade possível, né, com o padrão de qualidade da Merck, e ajudamos, assessoramos esses veterinários
na implementação dos programas, treinando as equipes das fazendas. Contudo, a execução dos programas de ATF é desenvolvida, executada, né, pelos profissionais veterinários parceiros no campo. É uma troca de conhecimentos, de informações, coisas que a gente vê no campo, né? E cada região acontece de um jeito. E o melhor disso tudo é que tudo que é novo a gente consegue ver mais rápido aqui. Hoje nós temos um desafio enorme de transformar desafios em oportunidades. Então, o que a MSD nos transporta, nos une de conhecimento, a gente tem conseguido colocar muito, alocar nos nossos clientes. Estou aqui com o João Pedro, nosso comentarista, para destacar um pouco mais da balança comercial brasileira, principalmente dos produtos do agronegócio. Entre os 10 produtos mais exportados pelo Brasil, incluindo de todos os setores, a maioria, né, João Pedro, do agronegócio, a soja campeã, como sempre, e a carne de frango, que de janeiro até setembro faturou 4 bilhões e meio de dólares. Como é que você avalia esse desempenho do frango? O suíno também foi muito bem, não é, João? Ô, Zedan, boa noite. O que segura a economia brasileira é o agronegócio. A gente nunca se cansa de falar em cima disso. E é verdade, hoje uma das poucas áreas do Brasil que está bem é a questão da balança comercial, ou seja, nós estamos gerando um superávit de mais de 36 bilhões de dólares até o presente momento. E quem segurou é o setor do agronegócio. Vamos pedir para colocar as telas para a gente começar a discutir em cima delas. Disparado, o produto que mais gera receita para o Brasil é a soja. A soja em grão é maior do que a soma do segundo colocado e do terceiro, que é o minério de ferro e petróleo. Soja em grão. Aí você tem mais 7 bilhões do farelo de soja. Tem mais 1 bilhão e 800 do óleo de soja. Estamos falando de acima de 27 bilhões do complexo soja. Isso não é de graça, são 225 mil produtores no Brasil que produzem soja. Lá do Rio Grande do Sul até o Amapá, passa por todos os estados. Então a soja tem um papel cada vez mais importante, não só do agronegócio brasileiro, mas do país como um todo, de produzir um produto que produz um óleo vegetal barato, que é o óleo de soja, e o farelo de soja, que é a base da produção de carnes brancas no Brasil. Você falou do frango, ou seja, o Brasil tem vantagens no frango, por quê? Porque nós temos farelo de soja e temos milho. E basicamente 70% do custo de produção das carnes brancas está em cima desses dois produtos. Teve até uma queda, né, para a soja, 3%. Queda em faturamento, porque o preço médio da soja, o ano passado, estava acima de 14, 15 dólares por bushel. Veio para baixo de entre 10, 11, a maior parte do tempo. Então, o preço do mercado internacional caiu e por isso que representou essa queda em relação ao ano passado. Mas a queda é muito mais acentuada no petróleo, por exemplo. O petróleo deu 23% em relação. O petróleo chegou a valer 60, 70 dólares, o barril chegou a valer 35 dólares, ele caiu para metade. Agora começa a recuperar o preço do petróleo, nos próximos meses, com certeza, ameniza um pouco essa diferença. Agora, o açúcar teve... Bom, o açúcar é o destaque esse ano das exportações do Brasil, não é que seja o faturamento maior, mas é que o volume dele aumentou 43% em relação ao ano passado. O preço do açúcar no mercado internacional disparou. Se você olhar o preço do ano passado, 11 centavos de dólar por libra peso, alguma coisa por volta de 23, 24 centavos de dólar por quilo de açúcar, ele veio para 23 centavos por quilo de açúcar. Ou seja, é um produto que o Brasil tem 40% do mercado mundial, o market share do Brasil de açúcar é 45% do açúcar exportado no mundo é brasileiro. Foi um alento para a indústria, né? Para as usinas, né? Tirou do sufoco, porque a hora que melhorou o preço do açúcar, o que acontece? Produz um pouco mais de açúcar, diminui um pouco a produção de etanol, o preço do etanol não cai tanto como sempre caía na época da safra, ou seja, nesse momento é um refresco. É difícil você recuperar os 90 bilhões de reais que é o passivo que tem a dívida do setor suco-alcooleiro. Isso vai demorar um pouco para recuperar isso, mas pelo menos dá um fôlego para o setor. E o Brasil vai ter que aumentar a produção de açúcar para atender a demanda interna brasileira e atender as exportações. Nós estamos falando a uma produção de 35 milhões de toneladas de açúcar.
10 a 11 milhões de consumo brasileiro, exporta 24, 25 milhões de toneladas. É importante para o Brasil, porque o açúcar, hoje, você não tem mais... Antes concentrava muito em São Paulo. Hoje, além de São Paulo, tem outros estados produtores. No caso do nosso estado, Mato Grosso do Sul, mais de 2 milhões de toneladas. Você tem o Paraná, tem Goiás, tem Minas, ou seja, ele distribuiu um pouco a produção de açúcar. Isso é importante, ele leva progresso às regiões. Nós falamos agora há pouco de um estudo da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, mostrando que a soja e o milho foram os principais produtos da agricultura em 2015. Em volume, né? Com certeza. Em volume, não, esse até em faturamento também. Que eu estou vendo. E você citou a cana em Mato Grosso do Sul. Rio Brilhante, que fica em Mato Grosso do Sul, ocupou em 2015 a terceira colocação no faturamento, segundo esse estudo. Ali tem duas usinas grandes, tem uma das usinas moe mais de 5 milhões de toneladas de cana por ano, e são as chamadas usinas Greenfield. Foi começar do zero e produz, além de açúcar e de etanol, produz energia elétrica também. Eles são grandes produtores de energia elétrica com o bagaço, que alguns momentos do Brasil, na época crítica, em julho, por exemplo, 8% da energia elétrica brasileira foi gerado com biomassa, especialmente bagaço de cana. Então, a cana-de-açúcar, ela tem três vertentes. Tem o alimento para o consumo humano, que é o açúcar, tem etanol, que é o alimento para os veículos, com fonte de energia, e tem a energia elétrica que nós usamos, todos nós brasileiros usamos, que é produzido com bagaço. A cana-de-açúcar é uma cultura polivalente. A carne de frango também é outro produto que vem disparando, o aumento das exportações de forma significativa. O Brasil tem hoje disputa com os Estados Unidos a liderança no mercado mundial de carne de frango, e o Brasil tem apesar de haver um aumento no volume, em fruto da diminuição do valor por tonelada, ainda assim deu um pouquinho menos em dólar que ano passado. Deve ter mais uma tela também, né? Eu pedi ao pessoal da técnica colocar mais a segunda tela. É bom repetir o frango aqui, mas a carne bovina também, ela caiu menos em percentual, mas porém nós estamos exportando ainda menos que o ano passado. Então a carne bovina deve ser a 7ª colocada no ranking dos produtos. Nós temos ainda celulose, que não aparece aí, tem o farelo de soja também, que é outro que pesa nas exportações, e por último, a 10ª colocação são automóveis, ou seja, dos 10 mais, 3 não são do agronegócio: petróleo, minério de ferro e automóveis. Automóveis, em função da crise do setor automobilístico, não se vende no Brasil, todas as montadoras procuraram buscar no mercado externo uma válvula de escape e conseguiram. O dólar estava ajudando e tal, conseguiram. E é bom porque segura muito emprego na cidade que dependia do veículo, dos automóveis. Obrigado, João. Valeu, bom trabalho. E mais uma vez, os senhores e as senhoras são responsáveis por esses bons números da balança comercial. É verdade. Renata. E veja a seguir os indicadores de preços média Brasil da vaca pronta para abate e do boi gordo, segundo informações da agência Rural Business. Nós já voltamos. Campo de Ofertas traz agora para você a solução no combate a endo e ectoparasitas. Estou falando de carrapatos, verminoses e moscas do chifre, e também a tão temida bactéria da mastite. Linha Vitalpec Homeopatia Veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800 723 0137, ligue e faça também o seu investimento. Marcos Hoffig, da marca MH, apresenta este grande evento. Leilão Virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 13 de outubro, quinta, às 8h30 da noite. Oferta de 3.000 bezerros de uma marca só. Leilão Virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 13 de outubro, quinta, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento.
Leilão virtual de produção. 6 de outubro, quinta, às 8h30 da noite. Oferta de 1.500 animais entre machos, fêmeas das raças Nelore e cruzamento industrial de uma marca só. Animais filmados a 40 quilômetros de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de produção. 6 de outubro, quinta, às 8h30 da noite. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Chuvas isoladas em várias partes da região centro-oeste do país. Mesmo com esse pouco de água que caiu, a condição de umidade do solo ainda é baixa. Vamos saber a previsão para os próximos dias. Thaís e Baroni. Olha, na região centro-oeste, as chuvas têm sido bem irregulares e mal distribuídas, principalmente entre Mato Grosso e Goiás. Nesses dois estados, a umidade do solo continua muito baixa e é por isso que a qualidade dos pastos também está ruim. Nesses últimos dias, até voltou a chover de maneira um pouco mais expressiva em algumas áreas, só que a umidade do solo não subiu tanto. Até mesmo lá no Mato Grosso do Sul, onde a chuva tem sido mais frequente e até volumosa, a umidade do solo voltou a cair. Nesses próximos 5 dias, ainda há previsão de bastante chuva em algumas áreas da região centro-oeste, principalmente entre o norte do Mato Grosso e também de Goiás. Só que depois disso, a chuva volta novamente a diminuir na região centro-oeste, já que teremos a formação de um bloqueio atmosférico lá na região sul. Entre os dias 10 e 14 de outubro, a chuva volta a ficar bem irregular e mal distribuída em toda essa área. E com a formação desse bloqueio, a temperatura também deve subir bastante em todas as áreas. É por isso que essa chuva prevista agora para esses próximos 5 dias não deve elevar tanto os níveis de umidade do solo, já que a partir da próxima semana a expectativa é de uma diminuição das chuvas. Na verdade, até o final do mês de outubro, não há previsão de chuvas volumosas que devem atingir a região centro-oeste. É por isso que a qualidade do solo e, consequentemente, dos pastos deve continuar ruim, principalmente entre os estados de Goiás e também do Mato Grosso. E agora você acompanha os indicadores de preços, Média Brasil, da vaca pronta para abate e do boi gordo, segundo estudo feito pela Agência Rural Business, que nos últimos 15 dias apresentou alta no preço para a vaca pronta para abate e também para o boi gordo. Lembrando que esse indicador é uma média simples e também diária, feita em 14 praças de produção do país, e eu começo com o preço médio da vaca pronta para abate. Acompanhe comigo a evolução dos preços nos últimos 15 dias. Veja que na data de hoje fecha cotada a R$ 137,43 a arroba da vaca pronta para abate. Uma alta nos últimos 15 dias de 2,18% no preço médio da vaca pronta para abate. Veja que no dia 20 de setembro, a arroba era cotada a R$ 134,50. Vai para casa dos R$ 135,00 no dia 23 de setembro. Já no início de outubro, fica na casa dos R$ 136,11. Cai no dia 4 de outubro, mas recupera hoje, fechando a R$ 137,43 a arroba, alta de mais de 2% nos últimos 15 dias. E agora você acompanha o preço médio do boi gordo. Nos últimos 15 dias, alta também de 1,35%, com a arroba cotada hoje a R$ 146,05. A alta nos últimos 15 dias, veja que no dia 20 de setembro, a arroba era cotada a R$ 144,11. No dia 30, passa para R$ 145,35, cai bastante logo no início de outubro para R$ 136,11, mas recupera já no dia 4, R$ 143,85 e chega hoje a R$ 146,05, uma alta, portanto, nos últimos 15 dias de 1,35% para o preço médio do boi gordo, segundo estudo feito pela Agência Rural Business. É com vocês, Aidan. Obrigado, Renata. Agora as informações da nossa agenda de leilões. Domingo às 2 da tarde, o Canal do Boi transmite o leilão da Fazenda Nova e Cátia Agropecuária. Oferta de touros Braford e também mais de 1.000 bezerros comerciais.
O repórter Gustavo D'Angelo mostra o gado pra gente. O trabalho da Fazenda Nova com o Brafor teve início há mais de 10 anos, numa parceria com a Agropecuária Jacarezinho. Mas foi lá no Rio Grande do Sul que o criatório buscou subsídios para construir um rebanho Brafor de alto padrão e adaptado às regiões mais quentes do país através da genética da Cati Agropecuária. Nessa parceria com a Cati, algumas doadoras vieram para cá e nós incrementamos o nosso rebanho, esse rebanho das Jacarezinho, que era um rebanho base, nós incrementamos com essas vacas de várias gerações de Brafor para dar um upgrade, uma melhora e uma melhor padronização no nosso gado. Hoje em dia o nosso programa é intensificar a FIV, produzindo um Brafor adaptado, um Brafor apto a reproduzir, a produzir qualidade não só aqui na região de Araçatuba, onde eles são criados, mas no Brasil inteiro, e também produzir animais de boa avaliação genética. Nós continuamos na Conexão Delta G avaliando nossos animais e, além disso, produzir também animais que sejam melhoradores, que possam levar a heterose a pasto, a heterose para aumentar a lucratividade do pecuarista. Dessa forma, o criatório tem se destacado na seleção dessa raça que alia produtividade e rusticidade como suas principais características, além de contribuir expressivamente com a pecuária de corte brasileira, voltada para a produção e qualidade de carne. O Brafor, ele vem sendo muito utilizado principalmente no repasse de inseminação, tá? Então, normalmente os criadores inseminam ou com Angus ou com Hereford e querem um touro de bom desempenho também, que se mantenha, que se produza heterose, se produza carne de qualidade ou similar às raças puras. E o Brafor vem conseguindo isso daí. Então, o Brafor vem sendo utilizado muito nisso. Segundo ponto que o Brafor, aí ele é imbatível. Quando você tem a fêmea meio sangue Angus, ele é a melhor alternativa que se tem para você manter heterose e manter qualidade de carne, tá? Então ele vai te dar uma boa adaptação, vai te dar heterose, vai te dar qualidade de carne, completando esse tricross aí para a produção de carne. E é por uma pecuária cada vez mais eficiente e produtiva que Fazenda Nova e Cati Agropecuária se uniram para compartilhar essa genética de qualidade formada em anos de dedicação à raça. Junto com as duas marcas, parceiros e convidados especiais também colocarão à disposição do mercado suas produções num remate repleto de oportunidades. Mas o leilão é Fazenda Nova, Agropecuária Cati e um convidado muito especial vendendo Hereford e Brafor, que é a Guatambu. Fazenda Guatambu, uma fazenda tradicionalíssima, que inclusive é de um irmão do Adroaldo, que é o titular da Cati, vem lá do Walter Petter. Então nós vamos estar vendendo 80 reprodutores de muito bom nível, muito bem escolhido, muito bem apartados, tá? Ou seja, da Fazenda Nova, ou da parceria com a Cati, ou mesmo agora como convidado a Guatambu. Então serão 80 touros, no ponto de servir, andrológico positivo, todos os animais registrados pela associação, todos os animais, a maioria deles possuindo SEIP, né, pela Conexão Delta G, enfim, é uma ponta realmente nós vamos estar vendendo. Mais 1.500 animais de corte, que aí é dos parceiros nossos, produtores de bezerros aqui do Mato Grosso do Sul. Vários produtores nossos, né, amigos meus, ou parceiros e clientes da Central Leilões, vão estar vendendo com a gente 1.500 animais. Nós vamos vender em 24 parcelas, venda, modo usual de venda de genética aqui no Sudeste, 24 parcelas, 2 e 18. Frete, nós vamos entregar qualquer quantidade comprando nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? E demais interessados em outra condição qualquer que seja necessária do frete, nós vamos estar atendendo todo mundo. A ideia é levar o Brafor onde tiver cliente. Carga fechada, o frete é free na malha rodoviária nacional. Então no dia 9 de outubro, é um domingo, a partir de 14 horas, você é o meu convidado muito especial para que acompanhe o nosso leilão. Você vai ver o resultado desses anos nossos de trabalho com a raça Brafor e principalmente vai ver o resultado dessa origem maravilhosa lá da Cati Agropecuária. Dois leilões de gado de corte amanhã e sexta-feira aqui pelo Canal do Boi. Amanhã, da Leilo Sul, do nosso companheiro Marcos Soriano, fica em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, na divisa com o estado de São Paulo, ali a região dos Presidentes. E o gado que você vai acompanhar amanhã fica nessa região. E na sexta-feira
gado de corte de várias regiões de Mato Grosso do Sul, da Leilosat. Quem bate o martelo está aqui conosco para falar dos dois eventos, Éder Catatal Benite. Tudo bem, senhor Catatal? Tudo bem, e aí? Vamos começar, aqui está ótimo, tudo em paz. Também. Vamos começar com o leilão de amanhã, da Leilosul. Ainda os animais ainda estão em filmagem, não é? Por isso não vamos mostrar aqui. É isso aí. Olha, Jorge, primeiro, boa noite a você. Boa noite a dona Renata, não esqueci não. A Renata, que a Carla trabalha lá no agro, né? E a Renata aqui. Eu tive o prazer de estar hoje às 6h30 da manhã, a primeira participação, e estar participando com você agora, para poder falar realmente desses dois eventos. Bom, o leilão da Leilosul, gente, para você que está assistindo, você que está acompanhando, essa agropecuária que sempre realiza o seu leilão com liquidez, totalmente à venda. O trabalho da Leilosul, né, realmente é um trabalho que representa isso em função das parcerias. A Leilosul vai vender amanhã 1.600 animais, 1.000 animais de uma marca só, tá? Em 3 parcelas, uma condição diferente, literalmente à venda, é bom lembrar. São 500 animais fêmeas de uma só fazenda, de uma essa fazenda fica só. onde? Essa propriedade, ela fica entre Bataguaçu e Brasilândia, tá? É uma agropecuária com várias propriedades. E uma das propriedades, nessa ocasião, vai estar vendendo 1.000 animais. São 500 fêmeas de sobriano, de 15 a 18 meses, e 500 bezerras de 8 a 10 meses. A 50 quilômetros de Bataguaçu, sentido Brasilândia. E nós fizemos o último leilão dessa propriedade, nós fizemos o leilão em 1h40. Por quê? Pela transparência do leilão, não que os outros não sejam, pelo contrário. Porque quando o trabalho dessa propriedade se trabalha em opção. Vendeu o primeiro lote e dá opção para mais 3, 4. Nós fizemos 30 lotes em 1 hora, 2 horas, para ser mais exato. Por quê? Porque quem comprava na opção a primeira bateria de uma era só, ele fechava essa bateria. Então, o que vai acontecer amanhã também vai ser a mesma coisa. Por quê? Leilão que eu rápido, fiz esse tem comentário. que ficar atento, então. E outra, um gado de um padrão só, tanto racialmente, também no seu score corporal. Então, tudo isso, o amigo tem que ter essa oportunidade amanhã. A Leilosul com 1.000 animais de uma fazenda só e 600 animais, são 300 garrotes e 300 bezerras que foram filmados em várias regiões ali de Bataguaçu. Legal. Bom, e na sexta-feira, aliás, nós temos anunciado aqui que as sextas-feiras à noite, elas passaram a ser dia da Leilosat. Toda sexta-feira à noite aqui no canal do Boi, Leilosat. Ô Maurício, vamos mostrar um pouco dos lotes da sexta-feira? Sim, nós temos as imagens. Olha só, né? Alguns lotes que serão comercializados sexta-feira. É um trabalho diferente que a Leilosat realiza. Eu quero sempre convidar você, amigo de todo o Brasil, toda sexta-feira você não pode perder o bom negócio, a oportunidade de fazer a boa aquisição é imperdível, tá certo? Então você tem esse trabalho, você tem toda essa oportunidade muito legal para você comprar, para você fazer o bom negócio, para você não perder o bom negócio. E tudo isso vem com um trabalho diferenciado, com uma oportunidade muito boa. É imperdível o virtual de corte da Leilosat, sexta-feira, às 20h30, canal do Boi, meu amigo Jorge Zaidan. Quantas vezes? 1.800 animais filmados nas regiões de Sidrolândia, região de Bonito, região de Jardim, Nioaque, sentido a Jardim, Santa Rita do Pardo, Nova Alvorada do Sul, região de Corguinho, região do Paraíso das Águas, animais filmados a 70 quilômetros de Ribas do Rio Pardo, na região do Oximura, a 25 quilômetros de Sidrolândia, a 35 de Bandeirantes, na região do Barreirão, e também, para finalizar aí, animais filmados em Santa Rita. Quer dizer, é uma oportunidade muito boa, um gado que muda muito em relação a bastante fêmea, aí nas fêmeas, bezerras e novilhas e alguns lotes de vacas. E o que nós vamos apresentar em relação aos machos, uma boiada interessante, são 300 garrote para boi, e essa oportunidade boa na sexta-feira pelo canal do Boi. Legal. Obrigado, Catatal. Bom evento para você amanhã e também na sexta-feira. Tá certo, obrigado, Jorge, pela oportunidade.
E amanhã eu volto aqui para falar um pouquinho antes do leilão também. Amanhã você já traz as imagens do leilão da Leilo Sul, então. Combinado. Obrigado. Valeu. Nesta sexta-feira, também aqui no Pecuária BR, tem o quadro O Gestor e Você. O quadro funciona da seguinte maneira: gestores da GER, Gestão Estratégia Rural, virão até os nossos estúdios abordar assuntos do seu interesse, de que interessam o produtor. E para participar é muito simples, basta você enviar uma pergunta via WhatsApp pelo número que já aparece aí na sua tela. O número é 67992647810. E o assunto desta sexta-feira, que será abordado por um desses consultores da GER, Gestão Estratégica Rural, é o diagnóstico da propriedade rural, o ponto de partida para uma gestão eficiente. Não perca, é nesta sexta-feira. E vamos para o próximo bloco. No próximo bloco, você acompanha o mercado do boi gordo, que hoje fechou com preços firmes. Até já! Não perca este grande evento. Primeiro leilão Aras Barra do Viradouro, 8 de outubro, sábado às 8 da noite. Oferta de animais das raças Quarto de Milha e Paint Horse, durante a primeira Expo Arca de Noé, na Central de Eventos Rural em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Primeiro leilão Aras Barra do Viradouro, 8 de outubro, sábado às 8 da noite. Realização Taquari Horse, transmissão Canal do Boi. Uma pecuária com tecnologia, eficiência e produtividade. Leilão virtual Fazenda Nova e Kart Agropecuária. 9 de outubro, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 80 touros Brafor e 1.500 bezerros Nelore e cruzamento industrial. Leilão virtual Fazenda Nova e Kart Agropecuária. 9 de outubro, domingo, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Leilão do Adir, dia 8 de outubro, sábado às 10 horas, na Fazenda Barreiro Grande, Nova Crixás, Goiás. Venda de filhos dos reprodutores da linhagem Adir, provados nos abates técnicos. Raça, produtividade, padronização, aprumos perfeitos, carne de qualidade, rusticidade e alto índice de marmoreio. Isso é Adir. Programe-se, dia 8 de outubro, sábado às 10 horas, na Fazenda Barreiro Grande, Nova Crixás, Goiás. Mais informações, acesse nosso site. Hora de viver uma pecuária à frente do seu tempo. Chegou o controle estratégico de verminoses 5811 Zoetis. Reduza as perdas com parasitoses e reúna produtividade, facilidade de manejo e bem-estar animal. Adote a melhor estratégia para controlar a verminose bovina. Controle 5811 Zoetis. Fazer diferente é estar à frente. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região sudeste do país. Olha, na região sudeste tem chovido de maneira um pouco mais frequente e volumosa em algumas áreas de São Paulo e do sul de Minas, onde a umidade do solo está um pouco mais elevada. Nesses últimos dias, a chuva se espalhou um pouco mais e atingiu diversas áreas do estado mineiro, Rio de Janeiro e até mesmo Espírito Santo. A umidade do solo até voltou a subir um pouco em toda essa região, mas os valores ainda estão longe do ideais. O valor ideal de umidade do solo seria acima dos 60%. Isso só está acontecendo mesmo nessa faixa que vai do leste de São Paulo até o sul de Minas. Nessa região, por enquanto, a qualidade das pastagens também continua ruim. Nesses próximos 5 dias, chove ainda em diversas áreas do estado de Minas, principalmente lá na metade norte de Minas e também do Espírito Santo. Teremos mais de 70 milímetros acumulados nessa região. Só que a partir da semana que vem, a chuva diminui novamente em grande parte das áreas e a temperatura sobe muito. É por isso que essa chuva prevista agora para esses próximos dias e essa chuva que já atingiu a região não será suficiente para manter o solo com umidade elevada. Só mesmo entre o leste de São Paulo e sul de Minas é que a situação fica um pouco melhor. Entre os dias 10 e 14 de outubro ainda chove em praticamente todas as áreas,
Mas nessa região, as pancadas de chuva voltam a ficar bem mais fracas e isoladas. Agora os preços do boi gordo desta quarta-feira, mesmo com a resistência da indústria frigorífica em pagar um pouco a mais pela arroba do boi gordo para o pecuarista, os preços estão firmes e nós temos até altas. Você vai conferir agora trechos da análise de hoje da Scott Consultoria. Segundo a análise, mesmo com a resistência das indústrias em pagar mais, o viés do mercado hoje é de alta. Além das valorizações em diversas praças e regiões do país, há ainda compradores ofertando R$ 1 ou R$ 2 a mais por arroba. A carne bovina, que deu esperança de que o caminho estava aberto para valorizações mais expressivas para o boi gordo, aparentemente perdeu fôlego. Segundo a Scott Consultoria, não há espaço para repasse aos consumidores, que seguem com poder de compra reduzido. E isso limita novamente pagamentos maiores para a arroba. Em São Paulo, a especulação é grande. Há desde compradores que ofertam R$ 148 a arroba a prazo, mas estão bem escalados com boiadas contratadas a termo ou de parcerias. E outros que pagam R$ 152 à vista, sendo que neste preço é que os negócios começam a fluir com mais facilidade. No mercado de carne bovina, os preços estão estáveis. Bom, vamos ver os preços então, Renata. Começando com as explicações. Nós temos duas fontes de informação, a Scott Consultoria, cuja análise você acabou de acompanhar, que apura os preços para uma boiada comum. E a Rural Business, que apura os preços para uma boiada com melhor acabamento de carcaça, com uma melhor logística entre a fazenda e a indústria. Portanto, são preços melhores também. Hoje a Rural Business, você viu aí, não é, Renata? Apresentou quedas em algumas praças de produção. Também alta, Como vamos falar aqui São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Maranhão, queda de R$ 1 em cada praça. E alta em duas, né? No Pará e em Rondônia. Pará e Rondônia com R$ 2 de alta. A Scott apurou apenas altas, é isso mesmo? Exato, Zaidan, só altas hoje. Só altas nas praças, em muitas praças pesquisadas. Eu conversei com o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac. Ontem a Rural trouxe alta para muitas praças de produção, hoje queda para algumas dessas praças. E ele me explicou que já havia dito aqui no programa que essas oscilações são comuns. É uma tática comercial da indústria frigorífica. Tira o preço da vaca, coloca no boi e vice-versa. Ou então tira-se o preço de uma praça, coloca o mesmo preço tirado dessa praça em outra praça. É uma maneira da indústria de agir comercialmente, fazendo essa movimentação de preços. Isso na avaliação do Júlio Brissac. Vamos começar então com os preços da Rural Business. Pela região sudeste do país, São Paulo teve uma queda hoje, queda de R$ 1 para R$ 156. Minas Gerais também teve uma queda de R$ 1 para R$ 150. Rio de Janeiro manteve os R$ 151 por arroba. Preços agora da Scott Consultoria, começando pela Praça de São Paulo, que manteve os 152 em Barretos e Araçatuba. O Triângulo Mineiro também ficou com a mesma cotação de ontem, 144. Na capital, no norte, cada uma dessas praças teve alta de R$ 1. BH 147, norte também 147. E no sul que teve uma alta maior, alta de R$ 2 por arroba, passando a cotação para 148. E no Rio de Janeiro, a cotação ficou mantida em R$ 149. Bom, agora vamos lá para a região sul do país, saber como fica a cotação do boi gordo. No Paraná, R$ 156, Santa Catarina, R$ 162 a arroba, tudo igual. Rio Grande do Sul, preço rural, R$ 5,06 o quilo vivo. Agora preço Scott, então na região sul pela rural, nenhuma alteração. Scott à vista, noroeste do Paraná 153, oeste de Santa Catarina 161. Ainda preço Scott à vista para a região sul do país, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,75 o quilo vivo. Pelotas, R$ 4,80 o quilo vivo, portanto sem nenhuma alteração na região sul do país. Aidan.
A Rural Business também não apontou nenhuma alteração na região centro-oeste. Vamos começar com a praça de Goiás, no centro-oeste. A cotação ficou em 145, a mesma de ontem. Em Mato Grosso do Sul, 148. No sul do Mato Grosso também não teve mudanças. A cotação ficou em R$ 139. Agora os preços da Scott para o centro-oeste. Teve uma mudança em Dourados, a gente vai chegar já já lá. Começando por Goiás, Goiânia e sul de Goiás, R$ 140 por arroba. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, 145. Dourados ganhou hoje R$1, passando a arroba a R$ 145 também. Três Lagoas manteve a cotação de ontem a vamos ver já já a cotação, pode virar a tela para a gente. Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul, ficou com a cotação, pode passar para frente a tela, não houve mudanças em Três Lagoas, isso, nós já vimos essa aí, pode mudar para a gente, fazendo favor, faltando o preço de Três Lagoas, 143, tudo igual a ontem. Nas praças de Mato Grosso, mudança apenas no sudoeste, que ganhou, segundo a Rural Business, R$1 por arroba. Nas demais, tudo igual a ontem. No sudoeste, a arroba passou a ser cotada hoje a R$ 133, Renata. Agora para as regiões norte e nordeste do país, começando o preço rural na Bahia, R$ 153, cai R$1. Maranhão também teve queda, R$ 130, queda de R$1. Ainda preço rural no Pará, 138, alta de R$2. E Tocantins também, mesma cotação, hoje R$ 138. Finalizando o preço rural em Rondônia, 135, também houve alteração de R$1 na cotação. Agora, preço Scott à vista, começando pelo oeste da Bahia, 148, sul do estado, 143, oeste do Maranhão, R$ 126, preços sem alteração. Scott à vista, Redenção no Pará teve uma alta de R$1, R$ 133, fechando hoje a cotação. Marabá 130 e Paragominas 131. Para a gente finalizar, agora preço ainda Scott à vista para boiada comum. Sul do Tocantins 133, mesma cotação no norte do estado. E sudeste de Rondônia, que teve uma alteração 131,50, uma alteração de 50 centavos na cotação. Legal. Para nós fecharmos o Pecuária BR de hoje, Renata, nós vamos chamar uma entrevista que a Rafaela Fávaro, nossa companheira da Bolsa, fica na Bolsa em São Paulo, fez com a Mariane Crespolini, que é consultora de pecuária do CPEA. Nós damos diariamente aqui, você acompanha, os indicadores de preço do CPEA para boi, para bezerro, soja e milho. A Mariane Crespolini atua na consultoria da pecuária de corte. E as duas falam sobre mercado de boi a termo, uma maneira que muitos pecuaristas encontram de garantir um preço quando entregam a sua mercadoria para a indústria frigorífica, uma garantia de preços combinados anteriormente. Uma outra maneira de garantir preços, de segurar e travar preços, é o mercado futuro de boi. Na conversa, a Mariane Crespolini fala também sobre perspectivas para a nossa pecuária de corte. Vamos acompanhar. Mariane, depois de uma queda nos preços em agosto, o preço do boi gordo em setembro teve uma recuperação. O que se dá esse movimento de alta? É natural para essa época do ano? Esse movimento de alta, Rafaela, ele é natural. Agora, a partir do mês de setembro, praticamente todos os animais abatidos estão vindo de confinamento. Terminamos já os animais a pasto, entrou o período da seca. Tivemos o período dos animais resultados do semi-confinamento e agora entra o que a gente chama mesmo a entre-safra do boi. Bom, e a tendência agora é dos preços realmente subirem até o final do ano? A tendência é exatamente essa, né? Então, é o período da entre-safra, por reduzir a oferta, os preços tendem a subir. Em alguns anos, claro, isso não é uma regra, mas sim é uma tendência. Os preços agora no mercado físico estão entre R$ 150 e R$ 152 arroba, de acordo com o indicador CPEA. Na BMF Bovespa, eles não passam muito de R$ 155 arroba. No início do ano, esses valores foram maiores. Falta um planejamento para o pecuarista conseguir aproveitar quando os preços têm uma alta mais significativa? Falta. E o que nós percebemos é que um dos desafios da cadeia da pecuária de corte é o planejamento, é a gestão financeira.
Então, em abril, eu fiz os simpósios da DSM Tortuga. Em todas as etapas, eu apresentei uma simulação que falava da rentabilidade do confinamento. Mesmo com os preços do milho a preços recordes, a bolsa já apontava para outubro a 164, 166, 167. E a orientação do CPEA era: produtor, não olhe para preço, olhe para margem. Você tem ferramentas, seja a bolsa, seja o mercado de opções, seja a termo mesmo com o frigorífico. E com aqueles preços, a conta do confinamento, ainda com o desafio dos preços dos insumos, um boi magro a um patamar elevado, milho e soja, milho a preços recordes, a conta ainda era positiva. E o que nós orientávamos era: produtor, não corra risco. Vai se manter a 167, 164? Ninguém sabe. E o que aconteceu? Muitos pecuaristas ficaram naquela expectativa. Mas se eu travar neste valor, e se em outubro, setembro, outubro, esse valor estourar, eu vou deixar de ganhar? E o raciocínio, talvez, para a pecuária de corte seja o planejamento. Talvez você não ganhe toda a sua expectativa, mas você também não perde. Você tem exemplos até de pecuaristas que conseguiram fazer esse contrato a termo com o frigorífico e que estão tendo boas margens agora. Exato. Eu estive agora, semana passada, em Pontes e Lacerda, com um produtor que ele travou a 150 para Cuiabá. E hoje Cuiabá está 135. Pelo planejamento, ele ganhou R$15 por arroba. Essa margem que você falou em abril, você estava me explicando que ela estava num patamar e hoje ela está num patamar bem menor. Eu queria que você explicasse essa diferença. Se o produtor tivesse fechado um contrato antes e o quanto que ele está ganhando de margem agora. Isso. O que acontece? Não só na pecuária de corte, mas em outros segmentos do agronegócio, o produtor rural ele tem que ser tudo. Ele tem que ser um bom meteorologista, ele tem que ter fé para rezar para chover, ele tem que fazer uma boa produção dentro da porteira. Mas se ele não olhar da porteira para fora, o risco é muito alto. E olhar da porteira para fora é olhar para o mercado financeiro. Com a bolsa, né, inclusive esse é alguns dos sonhos de outros países, ou alguns países não têm o boi gordo na operação financeira. E o Brasil tem. Isso é uma chance do pecuarista. Ele pode, em abril, em maio, em junho, estar olhando para meses à frente. Inclusive, em abril deste ano, de 2016, já tinham preços para outubro de 2017, que aí apontavam uma arroba 170. Então, ele tem ferramentas para se planejar. Agora tem uma perspectiva também de melhora na relação de troca, porque enquanto o preço do boi gordo sobe, o do bezerro cai. Essa relação realmente vai ser boa para o pecuarista na próxima safra, na próxima temporada? O que está acontecendo, Rafaela? A gente chama do efeito manada. E o recado que eu dou para os pecuaristas é assim, ó. Quando você vê sabe quando sai a boiada inteira, um atrás do outro? Esse é o movimento da economia, né? Então, o que aconteceu? No ano passado, o preço do bezerro veio desde 2014 subindo, bateu recordes em 2015. Qual é o efeito manada? O preço do bezerro está muito bom, eu vou segurar minhas fêmeas. Então, os dados do IBGE, se compararmos janeiro de 2014 até o final do ano passado, reduziu em 40% o abate de novilhas, né, que são as matrizes. Então, o que isso significa? Que com a retenção de fêmeas deve aumentar a produção de bezerros. E nós já observamos em algumas regiões mais, por exemplo, o Mato Grosso teve uma boa redução dos preços da reposição do bezerro. Então, a gente está trabalhando agora numa faixa de 1.250 o preço do bezerro, indicador Mato Grosso do Sul. E com esses dados de redução do abate de fêmeas, a tendência é que aumente a oferta e isso deve dar um impacto em preço. Uma outra questão importante é o pecuarista olhar também o consumidor? Sim, e é uma provocação que nós do CPEA fazemos. Às vezes a gente pergunta assim, produtor, o que você produz? E aí ele fala assim, eu produzo bezerro, eu produzo boi magro, eu produzo boi gordo. E na verdade, mesmo o criador, ele produz carne. Se não tem mercado consumidor para absorver, o primeiro elo da cadeia também fica fragilizado. Então, é olhar para o consumidor e, inclusive, Rafaela, repensar o que o consumidor quer, o que ele quer consumir. Então, nós percebemos que produtores que têm animais com melhor acabamento, uma carne diferenciada, sente menos essas oscilações. Com a crise econômica, houve sim uma queda de consumo da carne bovina, principalmente. A expectativa é de melhora, já que também é uma expectativa de melhora na economia? Sim. O que nós observamos? A carne bovina, ela é a última a sentir o efeito da crise, né? E ela é a primeira a retomar.
Ainda assim, esse ano o consumo de carne bovina regrediu para o consumo de 10 anos atrás, né, como um elástico. Então, reduziu renda, o consumo de carne bovina reduz muito rápido. Da mesma forma, quando aumenta essa renda, esse consumo ele responde mais rápido do que suínos, aves, ovos e outras proteínas substitutas. O que a gente olha agora para o quarto trimestre? Recuperamos confiança, a questão política, é muito importante essa questão de confiança, de sinalizar para o mercado internacional que o Brasil é um país seguro. Então isso, ainda que a gente tenha uma crise econômica maior dos últimos 70 anos, já está sinalizando assim, já chegamos no nosso fundo do poço. Alguns analistas, alguns economistas afirmam que o nosso índice de desemprego deve continuar aumentando mais um pouco, mas assim, já estamos nesse fundo do poço. Hora que recuperar, o consumo de carne bovina recupera junto. Ok, muito obrigada pela sua vinda e pelas suas explicações, Mariane. Obrigada. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com a Mariane Crespolini, ela é pesquisadora do CPEA. Voltamos ao programa. Pecuária BR fica por aqui, para você uma ótima noite, até amanhã. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.